O pastor Miguel Oliveira, de apenas 15 anos, virou alvo de ameaças depois de suas pregações viralizarem nas redes sociais. De acordo com a coluna de Paulo Capelli, aqui do Metrópolis, com mais de 1 milhão de seguidores, o jovem passou a ser chamado de anticristo e herege por críticos que contestam seus métodos. Parte do segmento evangélico também se posicionou contra ele. Segundo relatos, as críticas giram em torno de 3 principais pontos: a suspeita de que o pastor simularia falar línguas desconhecidas, o pedido de doações via Pix durante os cultos e os anúncios de curas Mas ele só pediu 10 mil. milagrosas. Em uma dessas ocasiões, por exemplo, Miguel chegou a rasgar o laudo médico de uma fiel com diagnóstico de leucemia, alegando ter curado a doença. Nas redes sociais, enquanto alguns internautas pedem a... O moleque rasgou o laudo de leucemia, irmão. Falou, ó, rasgou o laudo, bateu no peito, falou a língua dos anjos e curou. Deixa comigo, caralho. Que laudo, que rasga, isso aí deixa comigo. Contra o religioso, outros saem em defesa do adolescente. Defesa do adolescente, defesa é meu peru, irmão. Tem que falar a verdade. Qual que é a verdade? Esse moleque, ele foi programado pra ser desse jeito. Ele é um sem vergonha, que merece ser responsabilizado pelos seus atos. Não acho certo ameaçarem ele de tirar a vida. Não, isso tá errado. As pessoas que defendem o comportamento dele são gadas. Essa não vale nem a pena levar em conta a opinião. O moleque só tem que ser responsabilizado. Sabe o que tem que ser criticado de verdade? Só que ninguém vai falar? Do sistema religioso. Vocês acham que esse moleque é... Não! Vocês acham que o pastor mirim de 14 anos é o único? Peraí! Esse tipo de pregação que esse moleque tá fazendo, ele é o primeiro por acaso? Ou isso daí já existe no Brasil, ó? Nesse exato momento, quantos outros pastores estão por aí fazendo a mesma coisa e até pior? Até pior. Por que isso tá acontecendo? Qual que é a raiz do problema? Essa bosta desse sistema religioso infiltrado, com essas doutrinas de pagão, de satânico. Tem gente satânica infiltrada na igreja. Pra vocês terem ideia. Vocês acham que o demônio tá de brincadeira, caralho? Então esse moleque aí, na verdade, ele é um colateral. Ele é colateral. As pessoas estão caindo matando em cima dele porque ele tem rede social. Viralizou na internet. Agora, quantos milhões aí de pastores tem no Brasil que estão fazendo a mesma coisa? Ah, milhões não, vai. Nem sei também, às vezes pode ser que chegue até milhões. Mas enfim, quantas centenas de milhares estão aí fazendo a mesma coisa e até pior. E aí? Então quer acabar com o problema? Começa a investigar então, pô. Vai ter que ir em toda a igreja, velho. Vai ter que ter fiscalização pra ver o que os caras estão pregando lá. Para, mano, para. Agora todo mundo vai virar atenção pro fantoche. E pior, a mídia vai usar isso até de cortina de fumaça agora, pra abafar outras coisas que são muito mais importantes do que isso. Esse é um moleque de 15 anos, irmão, 14, sei lá. Um punheteiro. Sabe nem limpar a bunda sozinho se bobear. Fica a sociedade inteira agora ameaçando o moleque. Isso vai adiantar alguma coisa? Não! As pessoas são imbecis. Elas pensam que essas coisas acontecem no Brasil como se fossem fenômenos isolados. Nada do que acontece no Brasil, não importa se é no espectro político, religioso, científico, qualquer merda, educacional, universidade. Todas as coisas satânicas e erradas que acontecem nesse país acontecem por conta de um sistema podre que foi instalado. Enquanto não se mexer nessa causa raiz, que incentiva as pessoas a serem desonestas nesse país patético, nada vai mudar. É de novo, é o sistema de motivações. Eu falei lá no Fábrica de Monstros que o que faz um país ser rico de verdade não é a riqueza bruta debaixo da terra, é o sistema de motivações. Teve gente que deu risada. Falaram que eu sou burro, que eu não sei nada. Fala do Pantá, Bom, eu vivo no Brasil e você também. Tá aí, ó. Você vive e vê essa merda toda acontecendo, ó. Por conta disso que eu acabei de falar. Se a solução fosse ter riqueza debaixo da terra, não teria problema no Brasil, porque é o país mais rico do mundo. Já falei! As pessoas, o brasileiro é burro. Ele é incentivado a todo santo dia a ter o pior tipo de comportamento e mentalidade possível. E aí, quando aparece alguém que fala exatamente isso pra ele chama de burro. O que tá acontecendo com esse moleque pastorzinho aí não é diferente do que tá acontecendo com o Oruan, por exemplo. Não estavam fazendo, inclusive agora já deram uma esquecida nisso, vocês repararam? Que até umas 2, 3 semanas atrás o assunto era Oruan, todo dia. Ah, porque o Cabrini foi lá, porque é Oruan, a lei anti-Oruan, a criminalidade, a apologia ao crime. Agora ninguém tá falando mais disso aí, tá? Por que isso acontece? Porque Oruan, ele é o centro do problema? Ou Oruan é colateral, é fantochão, satânico? É a mesma coisa aqui com esse profeta. Tem um problema muito mais grave acontecendo. E é desse problema raiz que todos os outros ocorrem. E ninguém fala disso.
Porque nesse país não tem lei, ninguém pune o cara religioso que tá lá enganando pessoas, ninguém vai punir o crime organizado, prender esses caras e declarar guerra contra eles, ninguém vai punir o mal político, ninguém vai punir o médico satânico que tá fazendo merda e matando gente no hospital. Ó, Sandy, terceira vez que tu sai já, mano. o relativismo está dentro das igrejas. É o que mais tem. Ontem a gente não reagiu aqui. Você quer mais relativismo do que a Andressa Urach, aquele pastor lá no... Xandão. Andressa Urach! Irmão, a Andressa Urach bateu no peito e falou que é conservadora, irmão. Você vive nesse país, irmão. Totalmente. Ela bateu no peito e falou que é conservadora. E essa gente tá rachando de ganhar dinheiro das formas mais satânicas possíveis. Tem pessoas que pensam que Jesus veio, ele pagou pelos pecados de todos, e se você rezar o tercinho 3 horas da tarde todo dia, você tá salvo. Acabou. As pessoas pensam que serão salvas por suas obras. Eu não entendo nada. Enfim, inclusive por isso que eu acredito em pastor mirim também, tá? Esses pastorzinhos mequetrefe, não só mirim, mas qualquer outro pastor satânico que tem aí, que tá enganando. As próprias pessoas idolatram o Papa. Né? Então assim, o sistema religioso, ele já vem levando pessoas pro engano, ó, há muito tempo. Aí você pega um podcast que nem o Podpah. Você acha que num país sério... Pega os podcasts dos Estados Unidos. Vocês já viram a quantidade de podcast bom informativo que tem lá fora? Vocês já pararam pra prestar atenção nisso? Ou não? Se vocês forem no YouTube agora e pesquisarem por podcasts americanos, vocês vão perceber que o nível é diferente. Não tô falando que lá não tem coisa lixo. Claro que tem um monte de coisa lixo. Não tem lugar nenhum perfeito. Estados Unidos é lixo, lá tem um monte de problema. Mas em países desenvolvidos, países com um desenvolvimento, um nível de inteligência maior, é normal que você perceba que tem conteúdos melhores. A régua moral é maior. A régua de inteligência é maior. Lá, se você mora nos Estados Unidos e você faz um podcast desse nível lá, você vai ter um devido valor. Agora, olha aqui no Brasil, qual que é o podcast mais conhecido? Se você pegar 80% ou até 90% dos podcasts que são os mais conhecidos, que tem mais visualizações, é conteúdo bom ou conteúdo medíocre? É fato ou não que a maior parte do povo brasileiro, ele busca por conteúdo medíocre. E por conta disso, a rede social vai lá e engaja ainda mais. Se você imaginasse que as pessoas parassem simplesmente de consumir Podpah, teria espaço ainda pra esse programa aqui nos Estados Unidos, pra esse podcast? Não, as pessoas vão lá. Casa de aposta. Por que tem casa de aposta? Abre aí o Instagram de um influencer que divulga casa de aposta. Ele vai lá, ele posta uma foto com uma Lamborghini ou uma Ferrari que ele pagou milhões, uma mansão que ele pagou milhões, às custas da desgraça e da morte das outras pessoas. Você vai lá na foto dele, é 250 mil. Rede social segue democracia? Não. Eles escolhem. Se eles querem impulsionar alguma coisa, eles impulsionam. Se eles não querem, eles não impulsionam. Mas o fato que eu tô falando aqui é o seguinte: o povo brasileiro, por já ter na cultura a mediocridade, eles buscam pela desgraça. A rede social não precisa nem engajar. O brasileiro vai lá e dá atenção. Rapaz, aquela moça lá do avião, que não cedeu lugar pra aquela mulher escandalosa, vocês lembram desse caso? A mulher ganhou mais de 1 milhão de seguidores, instantaneamente. Saiu fazendo propaganda aí pra isso e pra aquilo, porque teve uma conduta certa. Aí daqui a pouco uma pessoa dessa, que ganha tanto seguidor assim, aparece divulgando casa de aposta. E aí? Ela vai pelo caminho do dinheiro fácil. E aí? E as pessoas estão lá, fazendo o quê? Alimentando, dando atenção, bajulando, idolatrando. Então, cara, o Brasil, irmão, acabou. A verdade é essa. Infelizmente, acabou. As pessoas no Brasil, infelizmente, dão atenção pra tudo aquilo que não presta. E isso é estimulado todo santo dia. Infelizmente. Isso tá enraizado na cultura do nosso povo já. Lucas Bergamo mandou Triste. R$5. É triste. Estudar, até o Zé Caltrado estuda e passa numa prova. Qualquer um pode estudar. Agora, ser sábio e inteligente é outra história. Jamais se envergonhe de defender aquilo que o próprio Criador determinou. Jesus Cristo falou isso. O que ele falou? Ele não falou que seríamos perseguidos? Quem fala a verdade seria perseguido? Mas ele foi o primeiro perseguido. Então você vai se incomodar com os NPCs? Então, vamos lá. Se fosse um país que tem ordem de verdade, o que teria que ser feito? O moleque tem que ser responsabilizado dentro da lei, daquilo que é permitido de acordo com a lei. Se a lei é boa ou ruim, não tô nem discutindo isso, porque se eu fosse presidente, a lei já teria mudado. Tô falando com a lei que tá aí. Ele tem que ser responsabilizado. E tem que haver uma investigação dentro do sistema religioso, então, pra punir todos aqueles que estão mentindo, que estão tirando dinheiro, extorquindo as pessoas lá. Eu tô no Brasil, o que adianta eu falar que é o certo? Ninguém vai fazer o que é certo. Eles estão usando isso só pra massa de manobra. Isso aqui só serve no final das contas pra cortina de fumaça. No final não vai acontecer nada, ninguém vai ser responsabilizado, o sistema religioso vai continuar levando um monte de gente pro caminho da mentira, um monte de pastor tá aí falando um monte de mentira, pegando um monte de dinheiro das pessoas, ó. Os políticos vão continuar roubando, o governo vai continuar usando o Estado do jeito mais satânico. Não adianta, cara, não adianta. Pra que eu vou perder meu tempo falando que é certo, né? Agora vão ficar aí, ó, 1 mês falando desse moleque, até todo mundo ficar de saco cheio. Daqui 2 meses, acabou. Ninguém mais lembra quem que era. Vão lembrar assim, ó. Vão falar assim, ó. Você lembra do pastor Mirim? Ah, nem lembro. Pastor Miguel Vitor. Ah, acho que eu lembro do molequinho tonto aí que falava umas coisas, né? Que falava a língua dos anjos. Falta pouco pra eu vazar dessa bosta, graças a Deus. Brabo.
é algo indispensável, o batismo? Bom, eu acho que quando você desperta... Se um dia eu tiver a oportunidade de me batizar novamente, eu fui batizado quando criança, que segundo o que tá na Bíblia, também não adianta muita coisa, mas... Of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy, the smart. Avião choquetarai. Acabei de entrar no recinto. Me quebre a face a chomirras. A minha presença lastra nas quatro cantos deste lugar. Meu pastor Jesus, tá amarrado. Como foi a história, homem? Meu pastor Jesus, tá amarrado. Meu pastor Jesus. Você tem que ter pastor autoridade na terra. Diga glória a Deus. Tira o meu pai da coisa aí. Apaga esse negócio aí. Apaga, que eu não quero nem saber. Tem um profeta mirim aqui hoje. Deixa Deus Cara... mirim. Mas eu digo, eu vou usar o velho também. Na minha força, a na come na cama. Ele me dá come da. Que eu sou Deus que vou na conta dos meus profetas. Ô, Benato, os caras estão sendo enganados por uma criança, imagina. O que eu faço me ajuda. O pastor mirim de 14 anos tá enganando metade dos brasileiros, você imagina o anticristo. Você que tá ferindo o seio da igreja? Eu tô te obrigando a fazer um voto? Nossa! Eu ponho um revólver na cabeça de alguém. Ó, sobe no altar? Nossa! Eu sou profeta. Meus irmãos, os irmãos querem me perdoar. Pra quem não sabe, eu só enxergo 20% Enganou até o inteligentista. de cada olho. E eu comprei a Bíblia e... O inteligentista Salve elogiou. super. No seu auge onde trabalhava, fazia faculdade, estudava. Como era muito corrido. Quantas Rofideque, Duque, Teque, Tocatá. Roquiteque, Duque, Sique, Teque. Shut up. Avião choquetarai. Acabei de entrar no recinto. 14 anos fazendo guerra de formiga. Olha o pastor menino com 14 anos, ó. Enganando 100 milhões de brasileiros. Me quebre a face a chomirras. A minha presença lastra nas quatro cantos deste lugar. The blind chequeia sépia dorimiras. Entreguei um manto diferente para todos os meus vasos. Dumiqueia che. Morte, telemi, telefone. Adoita tsara do que tava sé. Demite, poste, telemite, me for. Ai profosse chemina sé. Eu abro aquela porta. Andaka chobri hasia chomiha. Fecho uma cova. Andaka chaya sepria fa. O meu sangue vai na porta dela. Olha, como que apareceu uma mulher desse tamanho assim do nada? E eu tomo todos os meus vasos. Agora. Eu peço por favor. Eu rasgo o câncer. Eu filtro o teu... Então, o batismo, irmão, é o seguinte: não adianta nada você ser batizado e continuar sendo um ímpio. Se você vai se batizar, então você tem que renascer em Cristo, tem que ser agraciado. Aí é com você. Se você acha que você deve passar por esse procedimento, vá. Vai de cada um, certo? De interrogação igual. Tá? É aquele lance, aquela frase bíblica: quem crer e for batizado, será salvo. Só que é o seguinte, irmão, pra você crer, você tem que ter a graça. Você percebe como isso é subjetivo? O que adianta eu falar pra você assim, ó, cara, vai correndo agora lá ser batizado, porque senão você não vai ser salvo. E amanhã você tá pecando de novo. Não sou eu que posso te falar isso. Você que tem que sentir no seu coração. Ah, eu creio, eu fui agraciado, eu sou um cara que tô me santificando, tô seguindo a Bíblia, tô me esforçando pra ser um cara bíblico. Eu sinto que faz todo sentido, meu coração diz pra eu ser batizado agora. Vai! Se você sente no seu coração. Agora, falar pra você que isso aí é regra pra ser salvo, eu estaria sendo hipócrita, mentiroso. Tem um monte de gente aí que tá sendo batizada a todo momento e quem é que sabe o que vai acontecer no final? Não sou eu que vou te falar isso. Eu acho que isso é uma questão particular do indivíduo, entendeu? Brasil precisa de reforma tributária, reforma de lei, tem que acabar com essa Constituição fajuta, precisa de reforma educacional, precisa de tudo, irmão. Policial, militar, precisa de tudo, irmão. Acabou, porra. Acabou. O que você achou do apagão? Acho que foi intencional? Não, foi sem querer. Um rato roeu lá o sistema, o circuito, deu circuito, apagou. Foi um rato. Foi rato. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.